Vamos orar? Senhor, se bem-aventurados são os humildes de espírito, os destituídos de soberba, os que nada são aos seus olhos, aqueles que tremem diante da sua palavra. Então, dá-nos este coração hoje. Agora nós pedimos para ouvirmos a sua palavra. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a história acima da sua história? Ou qual é a grande narrativa sobre a sua vida? Ou qual é a grande narrativa que fundamenta, que explica e que motiva a sua história pessoal? Neste Natal, e nós começamos hoje as mensagens de Advento aqui na Igreja Batista da Graça. Neste Natal, muitas histórias serão contadas. Nas casas, nas igrejas, nos shoppings, nos comerciais. O Boticário, por exemplo, já com certa fama de fazer comerciais mais polêmicos, lançou um até razoável neste ano, abordando o tópico da desunião. Você vê irmãs, uma família, um casal, amigos, que começam a debater e discutir, enquanto isso a narradora diz: estamos mais divididos do que nunca. Onde isso vai parar se a gente não parar com isso? Então, conforme você vê, você fica surpreso que o terreno entre as pessoas começa a fisicamente se dividir. O casal que estava no carro, o carro quebra ao meio e separa os dois. E a narradora continua: em vez de insistir no que nos separa, está na hora de lembrar o que sempre foi capaz de nos unir: o amor. Os terrenos voltam a se juntar e ela finaliza: só o amor e o respeito podem nos salvar dos abismos que criamos entre nós. E essa narrativa do amor e da união e do respeito é uma grande narrativa pervasiva no nosso mundo ocidental. Ela valoriza elementos da visão de mundo cristã, mas descarta o seu cerne. Ela valoriza o amor, a união entre os seres humanos criados à imagem de Deus, mas ela rejeita o fundamento de tudo isso. Isso não é de todo ruim, é ruim, mas não de todo. Melhor do que uma visão de mundo que glorifica a força brutal e o ódio. Mas essa narrativa ela é frágil, porque ela não tem fundamento. E nesse Natal nós veremos várias narrativas que soam belas, mas que não têm fundamentos. Nós veremos árvores enfeitadas e brilhantes. Nós veremos vários Papai Noéis coloridos e rechonchudos, mas nós veremos poucos presépios. Eis uma grande narrativa desconhecida por muitos. Desconhecida mesmo até por cristãos. Não a história do nascimento de Jesus em si, numa manjedoura, mas qual é a grande narrativa no qual aquela cena se encaixa. Quem é o menino que está nos braços da mãe, tranquilo, dormindo? É o que o evangelista Mateus coloca no primeiro Natal. Ele coloca esse primeiro Natal no seu contexto bíblico, quando ele escreve o primeiro versículo do seu primeiro capítulo. Abra sua Bíblia em Mateus 1. Nós vamos ficar só nesse versículo, vamos passear um pouco pela Bíblia, mas esse versículo nos levará de Gênesis à consumação dos séculos. Mateus 1, 1 nos diz: livro
da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você pode ler comigo só esse versículo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Neste texto, nós temos o princípio e o fim, todos centrados na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos 4 histórias aqui que nos dão o contexto e a beleza do Natal. Nós temos o livro da genealogia, o filho de Abraão, o filho de Davi, Jesus Cristo. E quanta história resumida em um versículo só. A história da humanidade, a história do povo de Israel, e a história da dinastia davídica resumido aqui em um versículo. Nesse versículo, Mateus começa com a palavra grega Bíblios. Bíblia, livro. Mostrando que ele quer colocar em contexto o menino da manjedoura. No contexto apropriado, contexto para melhor entender Jesus. Não é nas ideologias, não é nas revisões, é na grande narrativa bíblica do Antigo Testamento. Como bem disse Lutero, aqui no Antigo Testamento encontrarás as fraldas e as manjedouras em que Cristo jaz deitado. Lugar que também o anjo indica aos pastores. As fraldas são simples e ínfimas, mas é precioso o tesouro que nelas se encontra. Cristo. Então comecemos. Mateus 1:1. Livro da genealogia. Ou em grego, Bíblios Genesos. Livro da genealogia ou do Gênesis. Por que eu falei isso em grego? Eu não costumo falar em grego aqui, porque eu também não falo muito bem em grego. Porque esses dois termos em particulares, Bíblios, Genesos, Gênesis, são usados na Bíblia do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, só 2 vezes. Gênesis 2:4, Gênesis 5:1. E a primeira vez em Gênesis 2:4 traz o livro da criação dos céus e da terra. O texto começa reafirmando o que Deus fez em Gênesis 1. E como Deus pega uma terra que estava sem forma e vazia, um grande mundo aquoso em trevas, e Deus faz o seu Espírito pairar poderosamente sobre as águas, e Ele envia a sua palavra criadora, e daquilo que é sem forma, Deus dá ordem. E daquilo que era sem vida, vazio, Deus traz beleza. Deus executa o seu reino abençoador e traz uma bela criação que ele diz que é muito boa. E então o texto continua descrevendo a formação do primeiro ser humano. Adão, então, ele é formado do barro e colocado no jardim para cultivar e para guardar. Deus coloca Adão para dominar sobre a criação, mas não para destruir. É o mesmo tipo de domínio que Deus exerceu, trazendo mais ordem e mais vida. O primeiro homem é chamado para cultivar e guardar, para cuidar e proteger. Ele é chamado para expandir o jardim sobre a terra, sobre expandir o reino abençoador de Deus para o mundo. Só que as bênçãos de Deus só estão debaixo do reino de Deus. E é aqui que acontece a primeira tentação de Gênesis 3. A serpente chega ao primeiro casal com a primeira falsa narrativa, a primeira fake news da história. A falsa narrativa da dúvida. Deus realmente disse que vocês morreriam? Que nada. Deus está
privando vocês de serem mais, de poderem mais, de serem iguais a Deus. Sim, Deus, vocês podem ser Deus, vocês podem definir para si mesmos o que é certo e o que é errado. Podem definir sua própria identidade, seus próprios valores, seu próprio ideal. É interessante que essa fake news, essa narrativa da dúvida, ela reverbera em todo o pecado humano, em toda a rebelião humana, em toda a visão de mundo que se afasta de Deus. O pecado, lá no fundo, é acreditar que Deus nos priva do bem, que o nosso reino é mais abençoador que o de Deus. Só que o que nós encontramos em nossa rebelião, mesmo que Adão e Eva, morte e maldição. Adão e Eva então são expulsos do jardim, e a liberdade que eles achavam que teriam sem Deus é exílio, é miséria, é suor, é dor. Amados, nem pássaros são tolos para trocarem a liberdade dos céus pela prisão do abismo. Mas nós achamos que podemos ter liberdade fora da nossa realidade, fora da nossa natureza, que podemos ser livres negando quem somos, criados por Deus. E a liberdade que nega a realidade sempre vai gerar infelicidade. E é isso que o próximo Bíblios Gênesis nos mostra. Gênesis 5:4 traça a genealogia de Adão, apontando para Noé, na esperança que Noé trouxesse descanso diante da maldição da fadiga. Só que a liberdade que Adão e Eva acharam que tinha, só traz uma sociedade que é marcada por violência e por hedonismo, no qual cada um coloca o seu prazer acima do outro. Caim mata Abel por inveja. Lameque toma as duas mulheres para si. Os poderosos da terra oprimem e acumulam ainda mais mulheres para si. E na anarquia de se negar o bom reinado de Deus, a tirania do forte prevalece. E é aqui que a narrativa de Nietzsche se mostra tão ingênua. O filósofo desafia os seus colegas a encarar a realidade que a razão, que eles haviam matado a Deus. E por isso deveriam agir como se Deus de fato tivesse morto, descartando noções cristãs como a natureza humana, como a moralidade objetiva, como um propósito celestial. Nietzsche fala que o Uberman, o Superman, o ser humano livre das credulidades, das fragilidades, da moralidade de rebanho, esse Uberman deveria definir para si mesmo quem ele é, o que é certo e o que é errado. Ele deveria se engajar numa autocriação dramática e transgressora. E essa exaltação egocêntrica, ou divinização, por assim dizer, do ser humano caído, é justamente o que nós podemos encontrar em Gênesis 6. Poderosos se intitulando de filhos de Deus, e enchendo a terra de corrupção, maldade e violência. E Deus vem então e traz juízo, traz o dilúvio. Ele salva um homem que ele derramou graça sobre e que andava debaixo do seu reinado, como alguém justo numa geração perversa. Através de uma arca, Deus salva Noé, sua família e os animais. E grande chuva vem e a terra sofre uma decriação, por assim dizer. Novamente a terra está debaixo de um abismo aquoso em trevas, sem forma e vazio. Após muitas chuvas, Noé solta uma pomba que paira sobre a terra e que volta uma pequena evidência de
que o Senhor estava recriando a terra. Então, após dias, Noé, sua família e os animais saem da arca e Deus abençoa novamente sua criação. Parece que agora as coisas vão para frente. Só que a maldição não estava muito longe. Cã, filho de Noé, peca diante da nudez de seu pai. E por isso a maldição vem sobre o filho de Cã, Canaã. Isso mostra que outra narrativa também é um pouco ingênua. Narrativa do bom selvagem, de Rousseau, que fala que quem corrompe é a sociedade. Que lá no fundo o homem é bom. Deus limpou a terra toda. E o homem ainda era corrupto. A maldade do coração humano polui aonde ele estiver. Isso só vai aumentando. Poucos capítulos depois, nós temos a Torre de Babel, onde novamente nós temos um projeto imperialista de renome, utilizando de trabalho escravo para montar uma torre feita de tijolos, mesmo linguajar do Egito. E Deus novamente vem em juízo contra esses projetos de autoexaltação humana, confunde as línguas e dispersa as gentes. Só que Deus traz uma promessa em Gênesis 12, de que ele ia engrandecer um homem qualquer, um homem já idoso, Abrão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gênesis 2, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão começa o projeto de resgate da bênção criacional de Deus. Abraão e sua descendência são abençoados para se multiplicar, para habitar numa boa terra, como um belo jardim, e serem bênção para todo mundo. Através desse casal, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora perceba que Deus não vai trazer o seu reino de bênção através da autodeterminação humana, através da força do braço humano. Deus chama um homem idoso e promete um herdeiro. Deus age por meio da fé. Aos idosos, Abrão e Sarai, Deus promete um herdeiro que trará grande riso e alegria. E do pó da idade desse casal, Deus traz Isaque, um herdeiro. E a casa se enche de riso. Quando Deus promete, Abraão crê. Ele confia no poder da palavra criadora e sobrenatural de Deus. E a palavra nos diz que isso lhe foi imputado para a justiça. Pela fé, Deus considera Abraão como justo e o chama para andar na sua presença e ser perfeito. E debaixo do reino abençoador de Deus, as boas promessas de Deus se cumpriram. E assim acontece na história do povo de Deus, pelo menos parcialmente. Isaac nasce, depois Jacó, que é renomeado Israel. Esse último patriarca carrega o nome da nação de Israel. E os descendentes, então, de Abraão crescem, se multiplicam no Egito e saem de lá libertos pelo braço poderoso de Deus, enriquecidos, passando pelas águas, são recriados como um povo para adorar a Deus e viver na terra de Deus, debaixo do reino abençoador
de Deus. Mas quando esse povo entra na terra e passa a comer dos seus bons frutos, Israel se esquece do Senhor. Segue a ídolos e passa cada um a fazer o que era certo aos seus próprios olhos. Cada um determinava o que era certo e errado para si mesmo. E é nesse contexto que nós temos um dos livros mais chocantes da Bíblia, o livro de Juízes, que demonstra os horrores da autodeterminação moral do ser humano, mesmo de pessoas religiosas. Quando o ser humano define o que é certo e errado para si mesmo, nós temos líderes idólatras. Nós temos mulheres sendo abusadas até a morte e o corpo esquartejado e mandado pela nação. Nós temos massacre de uma tribo inteira, e isso feito pelo povo que se chama povo de Deus. Esse é o ser humano, religioso ou irreligioso, que rejeita o reino de Deus e se delicia no fruto do conhecimento do bem e do mal. Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então o povo tenta achar uma solução para si. Eles colocam um rei para si. Talvez uma figura política poderosa, populista, irá nos liderar da forma correta, e logo as esperanças colocadas em um ser humano são frustradas, conforme eles pegam Saul, um rei segundo os olhos, não um rei segundo o coração de Deus. Mas Deus promete um rei segundo o seu coração. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi é considerado o rei por excelência da história do Antigo Testamento. Não perfeito, mas crente. Assim como Adão, assim como Abraão, Deus chama Davi do pó da fraqueza. Quando rejeitou Saul, Deus mandou o seu profeta Samuel até a casa de Jessé. E esse pai foi então e ajuntou todos os seus filhos mais robustos. E conforme cada um ia sendo apresentado para o profeta, Deus diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E Samuel pergunta: há um outro filho? Tinha um mirradinho, um tão desprezado que estava lá, cuidando das ovelhas, enquanto os principais filhos estavam junto com o profeta. E é esse filho desprezado pelos seus irmãos, em que não havia nada que chamasse atenção. Esse é o ungido rei. E ele precisa colocar sua fé no Senhor, nessa unção, por vários anos, porque o reinado dele demoraria para vir a coroação dele. E ele mostra essa confiança no Senhor quando ele vê o povo de Deus sendo desafiado por Golias. Davi se coloca para lutar contra Golias. Ele nem cabia na armadura de um guerreiro. Era um moço que cuidava de ovelhas contra um guerreiro desde a mocidade. Era uma funda e algumas pedrinhas contra uma armadura e armas enormes de um gigante. Mas um jovem que confia não na sua autodeterminação, mas no Senhor. Um jovem que diz: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E é do pó da fraqueza de Davi que Deus traz vitória para Israel. E através de Davi, o reino abençoador de Deus se estende pela terra prometida. Pela fé no poder do Senhor, Davi liberta Israel de seus inimigos e guia o povo a seguir e a adorar somente ao Senhor. Porque, amados, Davi adorava, adorar,
ao Senhor. Ele amava a casa do Senhor e anelava pela presença de Deus. O salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Deus queria a presença abençoadora de Deus, habitando na terra de Deus, no jardim de Deus. Ele busca a arca do Senhor e monta uma tenda para a arca, para a presença de Deus, mas ele está desconfortável, ele está num palácio, a arca numa tenda, ele quer construir um templo magnífico para Yahvé, mas o Senhor tem outros planos. E lá em 2 Samuel 7, Deus diz para Davi: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que me fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Davi, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Não é Davi que vai construir uma casa para Deus. É Deus que vai construir uma casa, uma dinastia para Davi. Um descendente teria o trono estabelecido para sempre. Quem seria esse? Seria Salomão, filho de Davi, um dos homens mais sábios que viveu? Sim, mas também não. Em Davi nós já vemos falha moral. Em Salomão isso piora. Em os seus descendentes a coisa só se complica. A linhagem davídica falha em seguir ao Senhor, e o resultado é outro exílio, expulsos do jardim, exilados de Judá. Daí, amados, 400 anos de Deus em silêncio. E um povo inquieto que se pergunta: será que as promessas de Deus foram vazias? Será que a esperança para passar as águas de novo e sermos recriados? Cadê o herdeiro de Abraão? Onde está o descendente de Davi? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é o menino que deita em uma humilde manjedoura? Eis o verdadeiro filho do homem. Eis o segundo Adão, o varão perfeito, aquele que restauraria o reino vivificador e abençoador de Deus, aquele que traria uma nova criação. Ouça Jesus dizendo, Mateus 19, 28 a 29, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ele é o novo Gênesis. Livro do Gênesis de Jesus Cristo. E quem é o menino, ainda infante, que é exilado ao Egito? O verdadeiro Israel, o verdadeiro herdeiro das promessas dadas a Abraão.
E do Egito, então, Deus chama o seu filho. E Deus faz o seu filho descer as águas. E uma pomba desce sobre o seu filho, simbolizando o poder do Espírito Santo. O Filho de Deus, em quem o Pai se compraz. E esse Filho de Deus, esse verdadeiro Israel, é conduzido igualmente para o deserto para ser tentado. Mas enquanto Israel peca no deserto, Cristo vence o diabo através da palavra, citando justamente Deuteronômio contra Satanás. Ele, amados, é a verdadeira semente de Abraão, por meio do qual todas as famílias da terra podem ser abençoadas. É por isso que Paulo diz em Gálatas 3, 8, 9 e 16. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dizia aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Amados, e quem é o menino que nasce em Belém, uma das menores cidades de Judá? O profeta Miqueias escreveu: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Jesus é o verdadeiro descendente de Davi, desprezado pelos seus irmãos judeus, mas ungido para ser rei. Isso significa Cristo, ungido. Ele é o Rei eterno que se sentará sobre o trono que jamais passará. Agora, essa exaltação de Jesus não vem novamente sobre a exaltação, a autodeterminação, o ego do ser humano. Jesus não se exalta pela força do seu braço, mas pela confiança em seu Deus, que traz vitória da fraqueza, traz glória do pó. Sim, amados, é do pó da manjedoura, lá o herdeiro prometido se deita em um estábulo. É no pó do Gólgota que o rei da glória é entronizado em uma humilhante cruz. É no pó da sepultura que o Senhor da bênção está morto em um túmulo. Mas é da fraqueza que Deus traz força. E da desesperança aos olhos carnais que Deus traz sabedoria. Então Cristo, o Rei ungido, Ele ressuscita e Ele vence a morte, amados. Ele sobe aos céus para assentar-se à destra de Deus. E Ele reúne os seus discípulos até o dia em que Ele voltará para trazer definitivamente o reino abençoador de Deus. Meu querido, minha querida, essa é a história acima de todas as histórias. Essa é a narrativa acima de todas as narrativas. Essas são as melhores notícias que você pode ouvir na sua vida. Essas são boas novas para aqueles que estão quebrados, para os pobres e humildes de espírito. Eu quero perguntar para você: qual a narrativa da sua vida? E onde as narrativas da sua vida o têm levado? Muitos colocam a sua confiança na autonomia da sua razão e ignoram que o iluminismo, que tanto exaltou a razão humana, foi o caldeirão que gestou ideologias genocidas diversas. Outros colocam sua esperança de felicidade na revolução sexual, na autodeterminação da minha felicidade no sexo. E acham que o cristianismo é só um estraga-prazer. Um monte de proibições que visam inibir você ser quem você é. Só que eles ignoram os frutos da revolução sexual. Jovens
confusos, relacionamentos prolongados destruídos, famílias quebradas, crianças traumatizadas. Essa revolução sexual é o ápice da felicidade humana. Então, o número de antidepressivos vendidos é a comprovação de quão miserável é essa satisfação. Quero convidar você a olhar para as narrativas da sua vida e para onde elas têm levado você. Eu quero convidar você a olhar para Jesus e o que Ele propõe para você. Aliás, você sabe por que se chama Jesus? Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se você está hoje buscando viver a sua autodeterminação, sua própria narrativa, quer você se diga religioso ou não, Jesus está fazendo agora um convite para você. Um convite de salvação. Um convite de você abandonar essas narrativas de autodeterminação, de tomar para si do fruto do conhecimento do bem e do mal, de querer determinar quem eu sou e se arrepender da sua rebelião, se arrepender dos seus pecados e do pó, da humilhação, do quebrantamento, colocar a fé no Deus que traz vitória da fraqueza, que traz glória do pó, que traz ressurreição da morte. Jesus convida você para segui-lo, para ser um discípulo dele. Se você quer saber mais sobre isso, eu ficaria feliz de explicar para você o que Jesus nos propõe. Mas talvez você fale que você já é um discípulo de Cristo. Você já segue a Jesus. Então eu quero que você realmente questione em seu coração. Qual é a história que está conduzindo a sua história? Sejamos francos, qual é a grande narrativa da nossa vida? Qual é a macro narrativa que fundamenta, que explica, que motiva a nossa história pessoal? Será que nós entendemos que a narrativa bíblica da criação, queda, redenção e consumação não é só uma história que está na Bíblia, amados? É a sua história. Você está lá dentro. Você está na parte chamada redenção. A história da redenção é a sua história. E Mateus termina o seu evangelho nos convidando para estar nessa história. Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o filho de Davi, do trono eterno. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ele é o filho de Abraão, que abençoa todas as famílias da terra. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passando pela decriação das águas, em recriação de um novo Gênesis, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado o Rei poderoso, que traz o reino abençoador. E eis que sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a regeneração das eras, até a nova criação que Deus trará. Se você é um discípulo de Jesus, essa é a sua história. O seu batismo, você representou o dilúvio caindo sobre você, mas você ressuscitando juntamente com Cristo. Você foi recebido no reino, comissionado para viver como um discípulo sobre a terra. Essa é a sua história, a sua identidade, a sua natureza, a sua missão. A história de Jesus é a sua história. Mas será, amados, que nós temos sido mundanos? Isso é mundanismo. É ver a sua história como o mundo vê a história. Será que nós temos acreditado na fake news da carne, do mundo e do diabo? Será que nós temos caído na mentira da autodeterminação, da nossa identidade? Será que nós temos confiado em nós mesmos para ser quem nós queremos ser?
Jovens, adolescentes, vocês são particularmente tentados por isso, a se afirmar quem você é, em vez de afirmar quem Deus diz que você é. Mas não só eles. Muitos de vocês são tentados em seu trabalho a temer os homens, em vez de ficar firmes em quem Jesus diz que você é. Será que nós temos moldado a nossa identidade como discípulos do Rei ou como escravos do mundo? Ou o que tem determinado para nós o que é certo e errado? Amados, será que nós estamos submetendo ao reino abençoador de Deus? Ou temos achado que Deus está escondendo coisa boa da gente? E essas coisas boas estão no pecado. Será que é o caso? Pornografia? A sua identidade sexual alternativa, que promete felicidade, mas que entrega a morte? Será que é isso que tem guiado o seu pensamento? Será que você tem encontrado mais prazer e satisfação nas alegrias temporárias deste mundo do que no tesouro glorioso que é Cristo Jesus? Será que nós temos comido do pão ou do fruto do conhecimento do bem e do mal? Ou será que nós temos caído na fake news do sucesso mundano? Será que temos buscado autodeterminar qual é a nossa missão na Terra? Será que você caiu na ladainha do mundo que o seu propósito aqui é maximizar o seu dinheiro, os seus prazeres, os seus confortos e juntar e acumular para carregar para o inferno? Ou será que nós recebemos uma missão do nosso Rei, que mais do que ser famosos, nós somos servos? Que mais do que ser alguém aos olhos do mundo, nós somos proclamadores do reino de Deus? Que mais do que seguir as tendências deste mundo, nós seguimos o Rei crucificado, o bebê da manjedoura, Cristo humilhado. Será que nós somos pobres e humildes de espírito? Amados, esse é o convite para nós, se juntar à grande narrativa de Jesus, a macro narrativa que explica a nossa vida. Por que estamos aqui? O que devemos fazer? Para onde vamos? Não caia nas fake news do mundo. Quero convidar você nesse Natal a se juntar à missão de Jesus, ao contexto bíblico porque Jesus veio. Porque, amados, quando você evangeliza, você chama outros a participar das promessas da nova criação, da bênção de Abraão e do reino descendente de Davi. Quando você vai à frente como discípulo de Cristo, você entra na história da redenção. Sua vida então não vai ser mais vazia. Mas você vai encontrar quem você é, por que você está aqui, o que você deve fazer e para onde você vai. O hino 102 do HCC é um hino que traz uma pergunta no seu título. Quem é o menino? Quem é o menino no pó do estábulo? É Cristo Jesus, o Rei que anuncia paz a quem Deus quer bem. Quem é esse no pó do Gólgota? É Cristo Jesus, o Rei que será cravado por nós na cruz. Então o hino nos fala sobre os magos que trouxeram mirra, incenso e ouro, mas ele nos convida a fazer algo mais precioso, e esse é o convite que Deus faz para você hoje. Do coração, o real tesouro, prostrados, trazei ao menino. Traga o seu coração para Cristo, para a narrativa dele, para a história dele,
e você vai encontrar maravilhas eternas para a sua história. Vamos orar? Jesus, nós confessamos que nós também caímos na tentação da serpente, de determinarmos para nós mesmos o que é certo e o que é errado, quem somos, qual a nossa alegria, o que devemos fazer. Mas toda vez que nós tentamos definir por nós mesmos quem nós somos, nós ficamos confusos, quebrados, feridos, porque não há liberdade para longe de quem nós fomos criados para ser. Por isso nós queremos arrepender agora das formas como nós temos buscado ser deuses, buscado ser independentes do Senhor, buscado determinar nossa própria vida. Nós queremos confessar Cristo, Salvador de pecadores. Queremos submeter ao seu reinado. Queremos ser seus discípulos. Queremos seguir a sua história. E na sua história encontramos realização para a nossa história. Em seu nome oramos, Jesus.